Olá, essa é a aula de número 7, dando sequência às aulas do professor Empilhadeira. A aula de número 7 vai se chamar Cálculo de Corredor. Ou melhor, a gente poderia chamar de Cálculo de Corredor Livre para Manobra. Corredor livre é uma somatória de valores. E o pessoal está muito habituado no mercado a dizer qual é o raio de giro da empilhadeira. O raio de giro da empilhadeira é uma das medidas que compõe o cálculo do corredor livre, tá? Ou corredor de manobra. O raio de giro, bem como outras medidas, eles normalmente pertencem à própria máquina. Isso a gente encontra facilmente nos manuais das máquinas. A gente vai ensinar aqui alguma forma para você, mesmo sem ter em mãos o manual das máquinas, porque às vezes você compra uma empilhadeira semi-nova ou já tem uma usadinha que você não tem manual e precisa fazer esse cálculo. Mais adiante a gente vai falar a respeito. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo e quero chamar a atenção de algumas coisas. Ele colocou limitadores aqui, a estante desse outro lado supondo uma estante, e você vai ver que existe uma distância de segurança aonde ele começa a fazer a manobra. Note o seguinte: ao se movimentar e começar o giro, a manobra, um dos eixos, e esse frontal aqui, ele gira em torno do seu próprio eixo, e ela então vai fazendo todos os 360 graus a partir deste ponto que é praticamente fixo. Quando ele for sair da estante, ele vai fazer também essa rotação em cima do eixo oposto, tá? Mas o que é bem bacana é que ele sempre tem uma folga de manobra da frente ou da parte traseira da empilhadeira para que seja feita o giro dentro deste corredor. Aqui o operador está supondo uma operação e onde ele se movimenta dentro do próprio corredor, tirando de uma posição e colocando para outra, sempre notando sempre os limites, porém com folgas. Por que eu estou citando tanto a folga? Porque a folga é um dos padrões, uma das medidas, tanto quanto o raio de giro, que é necessário para que seja feita esse cálculo aqui, ok? Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês: notem que este pallet ele sempre vai ficar um pouco para fora da parte da estante. É algo que também estou chamando a atenção para que vocês vejam, tá? Bom, enfim, acabei de falar para vocês a respeito dos pallets para fora. Antes de a gente entrar em cálculos, eu quero mostrar exatamente isso, porque para que vocês entendam algo que acontece no armazenamento, e a gente precisa conhecer isso para fazer o cálculo de forma perfeita. Note aqui nessa figura onde que eu marquei aqui com a elipse, que nós temos a travessa. Esta travessa é junto com esta estrutura azul, ela é uma reta, é algo que obedece o mesmo padrão, porém, olha aqui, nota bem aonde que está este pallet. Ele sai em torno de 10 centímetros para fora, e isso vai acontecer em ambos os lados. A gente só tem uma face aqui das travessas das estruturas porta-pallets, mas obviamente isso acontece nas duas frentes do corredor. Então, uma coisa e nós vamos falar aqui para frente, para que a gente calcule o corredor livre, medidas entre estruturas, então seria da estrutura até estrutura, é uma coisa. Agora, a medida de pallets entre pallets é outra. O que importa para a gente é a medida livre. Temos pallets sobressalentes dos dois lados, preciso saber o que sobra entre eles para ser um corredor livre. Não temos. A minha manobra, aliás, a minha carga sempre vai ficar como essa que é mostrado aqui, em justa posição em relação à estrutura. Então tudo bem, poderíamos considerar isso como medida livre. Isso para ilustrar, tá? Então outra vez aqui, só mostrando para vocês, dessa vez sinalizando, medida entre cargas ou entre pallets. Porque entre cargas, a bem da verdade nada te garante que a sua carga vai ficar 100% dentro dos pallets. Pode ser que ela
fique ainda mais para fora. E o que interessa para a gente é a medida livre, o que realmente sobra dentro do corredor. Então aqui, medidas entre cargas, está me mostrando aqui pallet e pallet, o que é essa medida. E essa aqui, medidas entre estruturas, então me mostra entre a travessa laranja e travessa laranja. Quando a gente for obter o resultado para a engenharia vai te perguntar, o pessoal que vai fazer as estruturas porta-pallets, quanto que você quer, você meu cliente, que eu monte as estruturas e deixe entre estruturas. Aí você vai falar X metros, mas você tem que se lembrar que para sua empilhadeira que você está comprando, ela vai consumir outra medida tal, porém que precisa ser livre. Então você precisa compensar isso no momento da estrutura, sempre deixar um pouco mais afastado a estrutura, porque os pallets vão diminuir em 10 centímetros de cada lado o corredor. E a gente precisa saber esse cálculo para colocar a máquina e ela não bater e não causar nenhum acidente. Muito bem. Aqui a gente tem que forçar a nossa imaginação e para que a gente possa visualizar que este é um desenho de uma vista superior de uma empilhadeira, tá? Aqui tá escrito em inglês, uma empilhadeira de 4 rodas, tá? Então aqui, pneu, roda, né? Roda. Estamos olhando por cima a torre e aqui são os garfos. E essa churada aqui é a carga, ok? Só quero mostrar para vocês algumas das coisas que eu mostrei ali no filme. E a gente vai conseguir ver diante disso tudo, mesmo sem entrar no cálculo, mas vocês vão ver que quais são os valores que vão ser necessários, tá? Largura do corredor, que é o L aqui. Esse é o nosso incógnita. É igual ao raio de giro da empilhadeira, olha aí. Então o raio de giro da empilhadeira é só uma das medidas, tá? O raio de giro da empilhadeira, e quero chamar a atenção de vocês que sempre no desenho técnico da empilhadeira ele vai estar acompanhado pela letra R, ok? O raio de giro sempre vai estar acompanhado pela letra R nos valores. É o raio de giro mais a distância do centro da roda de carga até a face dos garfos. Ou seja, a roda de carga ela está aqui, né? A gente está falando que essa é a roda, lembra? O meio dela até a face dos garfos. Olha aqui o D, meio da roda até a face dos garfos, o L dos garfos, tá? Mais comprimento de carga ou dos garfos, o que for maior. Muito bem, daqui a pouquinho a gente já vai falar disso aí. Comprimento de carga ou dos garfos, o que for maior. No slide anterior eu falei para vocês que a gente tinha um pallet que ficava para fora da estrutura. Agora vamos entender. Lá a gente estava falando do corredor, aqui a gente está falando da própria máquina. E nesse desenho a gente consegue ver uma pontinha do garfo para fora aqui da tua carga, né? Ou do teu pallet, o que quer que seja, tá? Mais distância padrão de 200 milímetros. Vocês se lembram? E aqui a gente está colocando o C2 aqui. Vocês se lembram que lá no filme eu falei, olha a distância, ele não começa a manobra encostado na lateral da estrutura ali, ele já dá uma certa distância, então a gente precisa de folga para que a gente realize a manobra. Se for exatamente o tamanho da empilhadeira, o corredor não vai ter giro, pelo menos não de uma vez, vai ser fracionado esse giro, tá? A gente já retoma já novamente esse slide aqui para fazer o cálculo efetivamente. Eu disse para vocês ali no slide anterior que o pallet ou a carga ou o garfo, o que for maior. Muito bem. Tô abrindo um parênteses aqui para falar de padrões de pallets. Por que que simplesmente eu não posso colocar uma medida padrão? Coloca ali, né? Tamanho do pallet X milímetros, 1000, 1200, 1500, 800. Não posso colocar isso, gente, porque essa é uma medida, é um cálculo universal. E aqui a gente tem, de uma forma geral, a gente precisa conhecer as medidas dos pallets. Então aqui, coloquei inúmeros tipos de pallet, que no momento oportuno nós vamos falar. Pallet aberto e fechado, pallet, enfim, são inúmeros os modelos, pallet europeu, pallet brasileiro e
e daí por diante. Mas o importante dizer que existem pallets diferentes, é por isso que a gente tem que notar pallet a pallet o seu tamanho para que a gente realize o cálculo. E aqui já mostrando para vocês o pallet PBR, que é pallet Brasil, na verdade, é o padrão do Brasil, este pallet, que na verdade ele é 1000 milímetros do lado aberto, né, e 1200 milímetros do lado fechado. Então este é o pallet Brasil, e a gente daqui para frente vai fazer os cálculos levando em consideração se a empilhadeira pegasse então aqui pelos lados de 1000 e na profundidade ela tem 1200, ok? Então a gente precisa, se ela pega por aqui, por este lado, significa que sobra 1200, é um espaço maior. Então a gente sempre vai fazer pelos 1200, porque a gente nunca sabe como é que você vai usar lá realmente na sua operação. Até porque na estante, imaginem vocês, 1000 milímetros, eu coloco um do lado do outro pallets, muito mais pallets do que se eu colocasse em 1200. Então a tendência é sempre usar por este lado aqui realmente, e principalmente as máquinas elétricas, por conta deste pallet aberto. A gente entra nesse mérito mais para frente. Passando adiante, agora já falando daquilo, do visual que vocês vão encontrar olhando o material técnico, a apresentação do manual técnico da empilhadeira. Você tem aí as medidas e você tem aí vista superior, como eu estava mostrando ali no começo, tá? E a vista lateral dela, mas com as dimensões que são importantes para a gente. Eu estou aqui ressaltando somente dois padrões, que esses sempre vêm com a própria máquina. Então o raio de giro da empilhadeira, e olha lá, lembra que eu disse que ele sempre vem acompanhado com a letra R? Olha que beleza. Então 2010 milímetros, que é o raio de giro desta empilhadeira, e ele já vem proveniente desta curva que sai do lado inverso traseiro do contrapeso, até fazendo esse giro inteiro aqui. Essa é uma medida que a fábrica te dá, tá? E D, a distância do centro da roda de carga até a face dos garfos, olha lá. Outra medida que também o manual te dá. Então ela te dá o meio da roda aqui até a face, o L aqui dos garfos, tá ok? Então isso estou mostrando para vocês como a gente visualiza isso no próprio manual. Obviamente todas as outras medidas, mas o que importa para o cálculo do corredor livre para a gente neste instante é o centro da roda de carga até a face dos garfos e aqui o raio de giro da empilhadeira. Em posse desses dois, vamos adiante. Uma dica importante que eu coloquei aqui para vocês. E se eu tenho a minha empilhadeira, é uma empilhadeira velhinha, não tem manual, não consigo saber o raio de giro? Pois é, a gente tem um artifício para isso, tá? Bem conclusivo e pouco técnico, porém funciona, tá? Então a dica qual que é? Caso você não tenha o manual da máquina em mãos, como é que você vai fazer para saber este bendito raio de giro da empilhadeira? É fácil. Por uma conclusão, nós chegamos à seguinte métrica. Se você pegar aqui, então, a medida que você tem do centro da roda da empilhadeira, do centro da roda frontal, né, que é a mesma que a gente usa, do meio dela até o fim do contrapeso, e assim agora a gente está indo para a parte de trás, tá? Somando-se, temos essa medida completa do centro da roda para trás, dessa vez é para trás, a gente adiciona isso mais 5,5% e nós vamos ter um número bem parecido com o do raio de giro. Fazendo o teste aqui, 1485 milímetros é essa medida do centro da roda até o meio da outra, que eu estou somando isso que o manual me dá, mais 420, que é essa diferença do centro da segunda roda, da roda traseira, até o final do contrapeso. A gente vai ter esse total 1905, que não é nada mais nada menos do meio da roda até o final aqui do contrapeso. 1905 mais 5,5%, 2009, muito próximo aqui, praticamente idêntico aos 2010 do raio de giro. Então guarda essa dica.
A somatória do meio da roda frontal até o final do contrapeso, mais 5,5%, e você vai achar o raio de giro de qualquer empilhadeira, mesmo sem o manual. Bom, falando do cálculo, efetivamente, gente, e aqui varia isso de máquina para máquina, de estilo de máquinas, inclusive para retráteis. Aqui a gente está falando do arroz feijão, para não confundir tua cabeça, nós estamos falando de uma máquina contrabalançada, tá? Ou contrapesada, alguns chamam assim. Muito bem, aqui hipoteticamente eu estou sugerindo, essas são as medidas de uma máquina para 1.800 quilos, que ela é bem mais compacta do que a de 2,5 que tem aí no mercado, mas eu estou usando isso para te mostrar a menor medida em máquinas a combustão que a gente pode ter, ou próximo dessa menor, tá? Voltando àquela fórmula lá do início que eu tinha proposto para vocês, que a largura do corredor operacional é igual o raio de giro da empilhadeira, e foi dado para a gente aqui, que é 2010, mais a distância do centro da roda de carga até a face dos garfos, outra vez vamos lá, esses 410 mm, o centro da roda até a face dos garfos, 410 mm, mais 1.200. O que é esses 1.200? Comprimento da carga ou dos garfos, o que for maior. Estou usando aqui esses 1.200, gente, o padrão PBR que a gente falou atrás aí. Nós falamos que era 1.000 por 1.200. Então, se a gente pegar ele na profundidade de 1.200, a gente vai ter essa medida, 1.200. Por que eu não estou colocando outra? Poderia ser a carga se fosse maior? Sim. Poderia ser o garfo se fosse maior? Sim. Mas eu estou levando em consideração o arroz feijão, o básico. Eu estou levando em consideração que uma máquina dessas, ou uma máquina padrão até 2.500 kg, vem com um garfo lá de 1.100 mm ou 1.070 mm, e que ele ia ficar guardadinho dentro desse pallet, pegando ele na profundidade de 1.200 mm. E, por fim, o C, que é a distância padrão de 200 mm, que seria folga de 100 mm de cada lado, para que ele conseguisse fazer essa manobra com uma certa facilidade, além de margem de segurança. A somatória disso tudo, nós temos 3.820 mm. Do que é isso, gente? 3.820 mm é a medida que nós precisamos de corredor livre de manobra. Corredor livre de manobra. Então você me perguntaria, mas então com 3.820 eu preciso de um corredor de quanto? 3.820? Não. Lembre-se que se você vai ter pallets que vai diminuir em 20 centímetros, 10 centímetros de cada lado, porque ele se sobrepõe na estrutura, eu teria que somar então mais 200 milímetros nisso, para eu colocar as estruturas. Então vamos fazer uma conta de trás para frente. Eu falo para o pessoal da engenharia que vai me montar a estrutura porta-pallet o seguinte: por favor, me deixa com 4 metros entre estruturas, porque eu sei que ao colocar os pallets em cima vai me diminuir em 20 centímetros esse corredor, ou seja, sobrando aí com folga, tá? Para que eu faça a manobra para essa máquina de 1.800 kg, ok? Essa é uma das formas de a gente colocar. De uma forma geral, eu posso generalizar para vocês, se tratando de máquina a combustão, que uma máquina dessa, um modelo 18 que a gente fala, 1,8 toneladas, você precisa de um corredor livre de 3,80. Se porventura você for pegar o pallet em 1.000 de profundidade e não 1.200, você diminuiria também 200 daqui, 3,60. E posso afirmar para vocês que outra medida que se guarda de cabeça é que a máquina para 2.500 kg ela precisa de 4,20 metros com um pallet de 1.200 ou 4 metros, isso livre outra vez, tá? Com pegando o pallet em 1.000 milímetros, tá certo? Mas é um exercício a ser feito. Procurem aí na internet os manuais de máquinas para fazer esse cálculo, tá? Simples assim ou complicado assim. Nós temos diversas variáveis, gente, que a gente vai falar e mostrar isso para vocês no próximo vídeo, que vai ser o vídeo
de variáveis, possíveis variáveis dentro de um corredor, tá? Mais uma vez foi um prazer, nos vemos na próxima aula, sempre agradecendo os nossos patrocinadores, Empilha Shop, que trabalha com empilhadeiras seminovas de toda a natureza, e Paletruck, que vende e loca também paleteiras manuais. Quero agradecer vocês mais uma vez e vamos então para a próxima aula. Um abraço!